71% das empresas não atingiram as suas metas relacionadas a marketing em 2024. Mas deixa eu te perguntar, quantas vezes você já abriu o Instagram pensando o que postar hoje? Não porque você precisava cumprir alguma meta específica ou seguir alguma estratégia, mas porque você precisava manter o seu perfil ativo. Se a resposta foi várias vezes, você não está sozinho. E enquanto muita gente acha que é só falta de criatividade, na verdade é falta de direção. 33% das empresas ainda trabalham sem metas claras, sem um plano, sem uma direção, sem uma linha editorial, e isso frequentemente faz com que elas caiam na armadilha mais comum do marketing digital, que é confundir consistência com estratégia. Muitas marcas publicam conteúdos todos os dias nas redes sociais, publicam posts, investem em design, fazem vídeos curtos, testam novos formatos, mas continuam sem entender o porquê que o conteúdo não traz novos clientes. E sabe por quê? Porque conteúdo sem estratégia não é marketing, é só produção. E a internet já tem produção demais. Se o seu conteúdo não conversa com a pessoa certa, no momento certo e com o objetivo certo, você não está construindo uma marca, você está somente alimentando um algoritmo. Conteúdo não é o que você posta, é o que você faz o mercado pensar sobre você. Hoje eu vou te mostrar como sair desse improviso e publicar posts que realmente funcionam. Porque um bom planejamento não serve só para organizar os seus posts, mas para construir uma percepção. E a percepção é exatamente o que faz as pessoas lembrarem de você quando decidem comprar algo. Se você gosta de aprender sobre esse tipo de estratégia, já se inscreve no canal e ative as notificações para não ficar de fora. Antes de te mostrar como planejar conteúdo, eu preciso desmontar uma crença que faz muita gente perder tempo nas redes sociais. A maioria acredita que o problema é produzir pouco, mas na prática o problema costuma ser exatamente o contrário. As pessoas pensam que precisam produzir demais, só que produzem sem direção, e eu vejo isso o tempo inteiro. Eu posto quase todos os dias, mas meu Instagram não traz clientes. Quando eu entro no perfil, quase sempre encontro o mesmo cenário. Na segunda, um post de venda. Na terça, uma frase motivacional. Na quarta, um meme. Na quinta, uma trend. Na sexta, um bastidor. Individualmente, nenhum desses conteúdos é necessariamente ruim. O problema é que juntos, eles não constroem uma narrativa. Eles não dizem ao mercado quem você é. Eles não deixam claro qual é o problema que você resolve. É como assistir uma série em que cada episódio conta uma história completamente diferente. No final, você até assistiu tudo, mas não lembra de nada. E é exatamente isso que acontece com muitos perfis. As pessoas até consomem um ou outro conteúdo, mas não conseguem formar uma percepção consistente sobre aquela marca. E aqui existe uma frase que eu quero que você leve o resto desse vídeo. Conteúdo não é uma coleção de posts, é uma coleção de percepções. Cada publicação ensina alguma coisa ao algoritmo, mas principalmente ensina alguma coisa ao seu público. A pergunta é: o que o seu conteúdo está ensinando as pessoas a pensar sobre a sua marca? Conteúdo eficaz não é aquele que você posta todo dia, é aquele que constrói uma percepção com intenção. E é exatamente por isso que o planejamento começa muito antes de escolher a pauta da semana. Ele começa definindo qual percepção você quer construir na cabeça das pessoas. Quem publica pensando em posts vive procurando ideias. Quem publica pensando em percepção nunca fica sem conteúdo. O primeiro pilar de qualquer planejamento de conteúdo é, na minha opinião, o mais importante de todos, e ao mesmo tempo o mais negligenciado. Mas quando eu pergunto quem exatamente você quer atrair, a resposta quase sempre é algo como empreendedores, mulheres de 25 a 45 anos, pequenas empresas. Mas isso não é um público, isso é uma categoria. E categorias não sentem medo, não procrastinam, não compram. Pessoas compram. Pessoas têm contexto, têm frustrações, têm necessidades, têm dores. É aí que a estratégia começa, porque conteúdo não conecta com uma faixa etária. Conteúdo conecta com uma realidade. Agora pensa comigo, duas mulheres podem ter exatamente a mesma idade, as duas podem ser nutricionistas e as duas podem morar na mesma cidade. Mesmo assim, elas podem consumir conteúdos completamente diferentes. Uma pode estar tentando conseguir os primeiros clientes, enquanto a outra pode estar buscando escalar uma clínica com 10 funcionários. Se você fala com as duas ao mesmo tempo, provavelmente nenhuma das duas vai sentir que aquele conteúdo foi feito para ela. Se você está tentando conversar com todo mundo, você não está conversando com ninguém. E é por isso que os melhores conteúdos dão a sensação de que foram escritos para uma única pessoa. Então, como que você descobre tudo isso na prática? Muito mais simples do que parece. Primeiro, pare de começar a pesquisar pelo Google e comece pelas pessoas.
Leia os comentários dos perfis que o seu público acompanha, veja quais perguntas aparecem repetidamente, quais palavras eles usam, quais reclamações fazem, quais objeções aparecem toda semana. Porque existe um erro que eu vejo muito: as pessoas tentam escrever usando o vocabulário delas, quando deveriam escrever usando o vocabulário do cliente. A segunda coisa é: use a audiência que você já tem. As ferramentas mais subestimadas do Instagram são justamente as mais simples: enquete, caixinha de perguntas, comentários, respostas dos stories. Ali existe um banco de pesquisa praticamente infinito. Inclusive, o tema desse vídeo nasceu exatamente assim. Eu abri uma enquete perguntando qual assunto vocês queriam ver por aqui e planejamento de conteúdo foi muito votado também. Ou seja, antes de gravar esse vídeo, eu não comecei pesquisando uma pauta, eu comecei ouvindo quem acompanha o meu trabalho. O terceiro passo é construir uma persona, mas não aquela cheia de detalhes irrelevantes. Maria, 34 anos, gosta de café, mora em Campinas, tem um Golden Retriever. Nada disso muda a forma como você escreve. A persona que interessa responde apenas 3 perguntas. Quem é essa pessoa? Qual é a maior dificuldade que ela enfrenta relacionada ao que você vende? E qual a transformação ela está buscando? Se você responder essas 3 perguntas com profundidade, você já tem informação suficiente para produzir meses de conteúdo. Muita gente acredita que o segredo do conteúdo está em encontrar novos assuntos. E eu penso exatamente ao contrário. O segredo está em olhar para o mesmo problema sob ângulos diferentes. Porque as dores mudam muito mais devagar do que tendências, e quem entende profundamente as dores do público raramente fica sem ideia do que postar. O melhor criador de conteúdo não é quem escreve melhor, é quem escuta melhor. O segundo pilar é o que transforma um perfil que as pessoas assistem em um perfil que elas reconhecem. E existe um teste muito simples para descobrir se a sua marca tem identidade. Imagine que eu pegue um print dos últimos 9 posts do seu Instagram. Esconda o nome, esconda a foto de perfil e esconda a bio. Só deixo o conteúdo. Agora me responde com sinceridade: alguém conseguiria dizer que aquele perfil é seu? Se a resposta for não, você não tem uma identidade, você tem apenas um perfil. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque identidade não é logo, não é paleta de cores, não é uma fonte bonita, tudo isso faz parte. Mas identidade é muito maior. Identidade é o conjunto de sinais que faz alguém reconhecer você mesmo antes de ler o seu nome. Isso acontece porque o cérebro funciona por associação. Ele não memoriza posts isolados, ele memoriza padrões. É exatamente por isso que algumas marcas aparecem por 2 segundos na tela e você já sabe quem é. Sem logo, sem assinatura, sem apresentação. Aliás, identidade de marca é um dos assuntos mais mal compreendidos do marketing. A maioria das pessoas acha que identidade é escolher uma paleta de cores e uma fonte bonita. Esse vídeo merece um tema inteiro, então se você quer que eu aprofunde isso em um próximo episódio, comenta identidade aqui embaixo, assim eu sei que faz sentido trazer esse assunto por aqui. O calendário editorial não organiza conteúdo, ele organiza jornada. Agora vem um erro que faz muita gente acreditar que planejamento de conteúdo não funciona. Ela acha que planejar é organizar temas, e não é. Planejar é organizar a jornada que o cliente percorre até a compra com você. E é exatamente aqui que entra o embalde marketing. Muita gente define embalde como marketing de atração. Eu gosto de uma definição diferente. É a arte de fazer com que o cliente chegue preparado para comprar. Porque pensa comigo, ninguém acorda numa terça-feira pensando: hoje eu vou contratar um social media, hoje eu vou trocar de nutricionista, hoje eu vou contratar um arquiteto. Existe um caminho até essa decisão. Primeiro a pessoa percebe que tem um problema, depois ela entende melhor esse problema e depois ela começa a procurar soluções. Só então ela escolhe um profissional. O conteúdo precisa acompanhar exatamente esse caminho. Não adianta falar de orçamento para quem ainda nem percebeu que precisa de você. E é por isso que eu gosto de dividir o planejamento em 3 momentos. Primeiro, a atração. Aqui você não vende, você chama atenção para um problema. Você faz a pessoa parar no feed e pensar: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E esse é um conteúdo que amplia a audiência. Depois disso vem o engajamento. Agora a pessoa já sabe quem você é, então ela não precisa de mais impacto, ela precisa de mais profundidade. E é aqui que você mostra repertório. Explica, ensina, quebra objeções, constrói confiança, porque ninguém compra de quem parece superficial. Só depois vem a conversão, e aqui está um dos maiores erros que eu vejo no mercado. Tem gente que transforma o Instagram inteiro numa vitrine. Oferta, preço, promoção, serviço, serviço e mais serviço. É como pedir alguém em casamento no primeiro encontro, não faz sentido. Antes de pedir compromisso, você precisa construir um relacionamento, e é exatamente isso que faz um conteúdo. No final das contas, um bom planejamento não distribui apenas assuntos, ele distribui momentos da jornada do cliente. Conteúdo não serve para convencer, serve para preparar. Agora que você já sabe quem quer atingir, qual percepção quer construir, em que momento da jornada essa pessoa está, falta só uma coisa: transformar tudo isso em rotina. É isso que a linha editorial faz. Ela não existe para organizar uma agenda, ela existe para impedir que você tome decisões no improviso.
Porque toda decisão improvisada tende a repetir o que é mais fácil, e o que é mais fácil raramente é o mais estratégico. A linha editorial responde apenas 4 perguntas: sobre o que eu vou falar, para quem esse conteúdo foi feito, em qual formato ele funciona melhor e quando ele será publicado. Em nenhum momento a primeira pergunta é qual trend eu vou fazer, porque tendência muda toda semana e estratégia não. E existe uma frase que eu repito muito para os meus clientes: quem depende de inspiração nunca consegue ser consistente. Quem depende de sistema nunca fica sem conteúdo. Até agora, tudo isso parece muito conceitual, então deixa eu te mostrar como eu faria isso na prática. Uma nutricionista que atende mulheres acima de 40 anos que querem emagrecer com saúde sem dietas restritivas. Público: mulheres entre 40 e 55 anos, dor principal. Já tentaram várias dietas e não conseguiram manter. Desejo: emagrecer sem sofrimento e sem abrir mão da vida social. Pilares de comunicação: nutrição feminina, saúde hormonal, receitas práticas e relação com a comida. Tom de voz: acolhedor, sem julgamento, técnico mais acessível. E linha editorial semanal. Segunda, conteúdo de atração, o mito sobre dieta que o público acredita. Quarta, conteúdo de engajamento, explicação técnica sobre metabolismo feminino após os 40 anos. E sexta, um conteúdo de engajamento / conversão, receita prática com contexto emocional em formato de Reels. E no domingo poderia ter até um outro conteúdo de conversão, um depoimento de uma paciente ou um resultado real no story ou um carrossel. Percebe que o segredo não está nos 4 posts, o segredo está no fato de que nenhum deles existe por acaso, todos ensinam uma percepção diferente. E é isso que faz um perfil estratégico. Lá no início do vídeo eu falei que 71% das empresas não bateram suas metas de marketing em 2024. E eu acho que isso acontece porque muita gente ainda trata conteúdo como uma obrigação, quando na verdade conteúdo é uma ferramenta de construção de marca. Planejamento de conteúdo não é preencher um calendário, é decidir intencionalmente como você quer ser lembrado. Porque toda publicação ensina alguma coisa ao mercado. A pergunta é: o seu conteúdo está ensinando a percepção que você gostaria de construir? Se a resposta for não, o problema provavelmente nunca foi o algoritmo, nunca foi a frequência e talvez nem a qualidade do conteúdo, talvez tenha sido apenas a falta de direção. Porque quando existe direção, cada post deixa de ser uma publicação e passa a ser um tijolo na construção de uma marca. Esse é o tipo de conversa que eu quero ter por aqui. Se você quer aprender marketing olhando menos para hacks e mais para estratégia, já se inscreve porque toda semana vai ter um vídeo novo por aqui. E se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que ainda está produzindo conteúdo no improviso. A gente se vê no próximo.